Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook na nossa primeira live do escritório da Ed Castro Advogados. Boa tarde, doutor João Marcos. Como vai? Boa tarde, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Eu esqueci de me apresentar, na verdade. Meu nome é Thiago Ed Castro, sou advogado, sócio do escritório. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto bem importante e que está sendo super debatido, né? Em razão do momento crítico em que o nosso país e o mundo inteiro vive, né? Que é a questão do coronavírus e como essa doença acaba interferindo nas eleições de 2020, né? Então nós vamos tentar aqui fazer uma, uma projeção, né? Tentar imaginar a partir do que a gente tem hoje de fatos, né, e do grau da doença hoje, a gente vai tentar fazer uma explanação jurídica sobre as perspectivas para as eleições, né? A verdade é que ninguém esperava que a gente fosse passar por uma situação desse tipo, né? É uma pandemia, né? Uma situação que afeta o mundo inteiro. E claro, né, a história da humanidade é cheia de doenças, né? Cheia de histórias em que o ser humano precisou se adaptar, né? E essa é mais uma delas, né? O ser humano vem se adaptando, a sociedade brasileira vem fazendo de tudo que é possível para interromper esse contágio, fazendo de tudo para, né, achatar a curva, como a gente diz. E o processo democrático é mais um dos fenômenos que a gente vai ter que adaptar. O poder legislativo vem se adaptando, o poder executivo, o poder judiciário, né? Várias medidas estão sendo tomadas no sentido de, no máximo possível, digitalizar, né? Fazer com que o trabalho seja possível através das plataformas eletrônicas, através do trabalho em home office, né? Então, as eleições elas vão acabar seguindo essa lógica, né, essa dinâmica em favor justamente de uma questão sanitária, né? Eu quero passar então para o Dr. Aded, que vai fazer uma contextualização sobre a emenda constitucional 107, né? O que muda? O que muda no calendário? O que muda nessa dinâmica eleitoral que a gente vai viver? Já está vivendo, na verdade, mas que vai se acentuar agora nos próximos meses. Bom, boa noite a todos. Na verdade, a maior pandemia do século. Dizem que a grande pandemia anterior a essa foi em 1918 e 19, né? Com a Sim. gripe espanhola, que teria matado 50 milhões de pessoas no mundo todo. Mas era outro mundo, com outras formas de comunicação, as comunicações bem mais restritas, né? Bem mais precárias, né? Então não teve jeito, né? A gente teve que se adaptar, né? Para poder continuar com o processo eletrônico, com o processo eleitoral. No início até se falou muito da possibilidade de adiamento para o ano de 2021 das eleições, né? Ou até mesmo alguns falavam em prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, né? Porque, na Sim. verdade, como tu mesmo disseste, né, Tiago, hoje nós temos uma realidade que estamos torcendo todos para que ela seja melhor quando chegar lá o dia das eleições, mas, na verdade, certeza absoluta ninguém tem, né? Sim. É um vírus praticamente desconhecido que tem estabelecido necessidade de adaptação. Nós mesmos, né, estamos trabalhando a maior parte em home office, com o Poder Judiciário, nossas relações acabaram se modificando totalmente, né? E aí, então, nós temos que, todos nós, nos adaptar. Então, a realidade hoje é essa. Na verdade, nós não sabemos, né, com certeza absoluta, se chegar lá no dia das eleições, elas poderão ser realizadas, se haverá um ambiente sanitário que nos Uhum. permita realizar essa eleição nessa data. Mas Sim. a ideia de prorrogar os mandatos, por hora, foi absolutamente abandonado. O que fez o Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com o Congresso Nacional, foi fazer uma emenda constitucional, pois tu vai olhar lá no artigo 16 da Constituição,
está escrito que as regras eleitorais só entrarão em vigor um ano após a sua aprovação. Por que isso? Exatamente para que não haja em cima da hora, uma semana antes das eleições, vamos mudar todas as regras. Sim, sim. É um jogo eleitoral do qual todos devem conhecer as regras. E aí, então, essa própria emenda constitucional, lá no artigo 2º, que, na verdade, são 2 artigos, né? Terceiro, na verdade, são 3 artigos. O artigo 2º vai dizer, não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nessa emenda constitucional, ou seja, sim, o princípio da anualidade foi suspenso para esse ano de 2020. Mas sim, sempre tem que se considerar o seguinte, essa não é uma modificação das regras eleitorais para sempre, é uma modificação da regra eleitoral apenas e tão somente para as eleições de 2020 em vista da pandemia. Sim. Então, foi aprovado essa emenda constitucional, tá? E ela foi aprovada em 2 de setembro de 2020 e foi publicada no dia 3 de setembro de 2020. Uhum. Tá? E eu poderia dizer assim que ela fixou alguns prazos, e isso é importante. Né? O primeiro grande prazo, naturalmente, o mais importante é que, ao invés de nós termos a eleição dia 4 de outubro, né, que é o que estaria disposto, é o que está disposto na Constituição Federal, que é o primeiro domingo do mês de outubro, essa emenda constitucional, que é uma espécie de disposição transitória, né, foi adiada para o dia 15 de novembro, né, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno, naquela cidade, naturalmente, onde deva ocorrer o segundo turno. Né? E aí, então, essa emenda constitucional, como eu disse, tem 3 artigos. Né? Tem um artigo que vai dizer que as eleições municipais previstas para outubro de 2020 serão realizadas no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro de 2020. Mas é só para as eleições de 2020. Sim. Tá? E aí, para o primeiro, já começa, então, a estabelecer alguns prazos, aqueles prazos principais, diríamos aqui, aqueles mais importantes, né? E eu fiz aqui uma tabela que depois a gente vai passar para os nossos amigos, as pessoas que estão ouvindo, né? Depois você vai falar nesse assunto, mas a gente tem um livro que chama Eleições 2020, né? Manual do Candidato, que está no site do escritório. Exato. E que as pessoas podem baixar gratuitamente. Nós vamos ter que, eu vou falar disso depois, vamos ter que adaptar essas datas, só quanto às datas, porque quanto ao conteúdo não tem dificuldade nenhuma, né? Então, se isso me permite, as datas que foram fixadas especificamente na emenda constitucional número 107 são as seguintes, são as 7 ou 8 datas, assim. A partir de 11 de agosto de 2020, proibição de apresentação de programas apresentados ou comentados por pré-candidato em rádio e TV. Sim. Então, essa proibição era agora, no mês de junho, agora, acho que 4 ou 5 de junho, então passou a ser 11 de agosto de 2020. A partir dali, então, todos aqueles que foram candidatos apresentando programas ou participando como comentaristas terão que se afastar para aguardar aquela igualdade entre todos. Do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, deverão ser realizadas as convenções municipais para a escolha de candidatos e decidir sobre coligações. Né? Então, aquelas reuniões dos partidos nos quais serão escolhidas as pessoas que serão candidatos a vereador e candidato a prefeito e vice-prefeito. Né? Sim. Então, aqui eu já poderia adiantar aqui que essa emenda constitucional já estabeleceu uma possibilidade, né? Diz assim, os partidos políticos ficarão autorizados a realizar por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e a formalização das coligações. Até porque eu penso que não haveria essa necessidade, porque o próprio Congresso Nacional aprovou essa emenda constitucional através de reuniões virtuais, né? Sim. Inúmeras leis foram aprovadas através de reuniões virtuais. O Poder Judiciário, a gente tem participado de inúmeras audiências, né? Em que são julgados processos. Se fala, inclusive, aí os advogados criminalistas ficarem escandalizados, entendeu? Com a possibilidade de se realizar júris através de videoconferência.
Né? Sim, sim. Então, alguns dizem que isso é um absurdo, porque o réu tem direito de estar presente, mas ele está presente, só que não está presente fisicamente. Tá? Mas então, as convenções municipais de 31 de agosto a 16 de setembro, e podem ser virtuais. Uhum. Se eu estiver falando demais, Não. me fala uns cuidados aí que Tudo bem. me reduzem. Tudo bem. Tá? Tu que é o chefe hoje. É que, imagina assim, um partido numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Deve ter milhares de filiados, né? Então é Sim, muito difícil fazer uma convenção através de videoconferência, porque tu teria que sim. dar acesso, bom, tu convida essas pessoas, né? Mas os municípios pequenos, tem município que tem 40, 50 filiados, então não é difícil fazer uma videoconferência para fazer a reunião. Assim como nós estamos conversando agora, pode decidir quem é o candidato, é o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, faz o sorteio dos números dos candidatos, faz a ata e depois encaminha para a Justiça Eleitoral para efeitos de registro. Né? Sim. Então, até o dia 26 de nove, até o 16 de nove, então, as convenções, até 26 de nove, o requerimento de registro de candidato na Justiça Eleitoral, porque esse registro é feito tudo através do site do Tribunal Superior Eleitoral, tudo é eletrônico. Né? O presidente do partido vai ter ali uma assinatura eletrônica ou um login, uma senha e tal, e ele vai encaminhar as olhos. Na reunião realizada dia tal, está aqui a ata digitalizada e foram escolhidos fulano, requeiro o seu registro sobre tais números. Então, não teria dificuldade, que se já é um processo eletrônico. Né? Claro. Eu acho interessante que o senhor falou, a gente estava conversando ontem sobre, é que essa emenda ela traz possibilidades, né? O que é excelente num momento como esse que a gente enfrenta, assim. Porque imagine, assim, a gente não faz parte do nosso mundo, da nossa rotina, esse mundo político, né? Nós somos advogados e nós trabalhamos com uma dinâmica diferente. Mas a gente sabe que faz parte da política encontrar pessoas, conversar com pessoas, apertar a mão, por exemplo, né? Então, imagina assim, numa cidade como São Paulo, como o senhor disse, de colocar uma quantidade expressiva de pessoas dentro de um espaço fechado para fazer esse tipo de debate, né? Esse tipo de acordos e tudo mais. Então, realmente. Sim. Nós estávamos conversando antes também. Imagine-se o seguinte: de repente, tem uma cidade que não tem nenhum caso de Covid, está absolutamente normal, tem toda a possibilidade de fazer uma reunião presencial, Sim. não havendo impedimento sanitário. Né? O partido vai poder se reunir. De repente, uma cidade pequena que tem 20, 30. O partido pequeno tem 20, 30 filiados, e eles podem se reunir, pode até, de repente, num salão bem amplo, mantendo o distanciamento social, né? Então, manda 2, 3 metros cada um e faz a discussão. Ou seja, a emenda não obriga a fazer dessa forma, ela possibilita, né? Sim. Possibilita ser feita dessa forma. Então, acho que isso é interessante. É claro que daí nós partimos, e depois tu vai falar dessa questão da propaganda, nós partimos para outra fase, digamos assim, que é a campanha eleitoral. A campanha eleitoral ainda hoje, né, ela depende muito, apesar que na última eleição a gente teve um fenômeno que foi exatamente a participação, a propaganda eleitoral sendo feita de uma forma bastante significativa através das redes sociais, e telefone, WhatsApp, e internet e outras formas, ou seja, sem aquela aproximação física entre as pessoas. Tu é mais jovem, naturalmente, né? Mas eu sou do tempo ainda em que a propaganda toda feita assim, tipo corpo a corpo, né? O candidato, ele vinha, batia na porta da casa. Eu não me lembro quantos anos faz que não recebo nenhum candidato na porta da minha casa, mas era comum. Às vezes tinha dias que batia 4, 5, entrava, tomava um cafezinho, conversava, abraçava. Né? Então, a propaganda era feita, como os antigos diziam, boca a boca, né? Verbalmente. Né?
Não, é clássico assim a cena do político pegando uma criança no colo, dando beijo em criança, aí vai no bar, come um pastel, toma um café. É o momento em que eles se colocam assim nas situações mais populares, né? Então, imagine. Mas ontem a gente estava assistindo ainda essa questão dos shows, né? Sim. Inclusive eventos religiosos que é feito em drive-in, né? Que eles chamam, né? Uhum. As pessoas ficam dentro dos carros com toda a segurança e o pastor fica lá pregando, o cantor fica lá no palco. Vamos imaginar, parece absurdo isso, mas de repente poderia fazer um comício dessa forma, desde que tu guarde essas medidas de segurança, né? Ou seja, esse é o novo normal, né? Essa é uma nova realidade que os políticos vão ter obrigatoriamente que se adaptar. Vamos torcer para que amanhã acabe a pandemia, mas isso é improvável. Infelizmente, não parece que vai ser dessa maneira. Então, tudo indica que vão ter que fazer propaganda assim. Ó. Bom, rádio e televisão não tem dificuldade, internet não tem dificuldade, WhatsApp e e-mail não tem dificuldade, não há aproximação entre as pessoas. Agora, o comício, como é que eu vou fazer um comício? Pois é. Como drive-in? É uma ideia, né? Faz drive-in. Então, ao invés de tu ter 5 mil pessoas, tu vai ter 500 pessoas. Então, tu vai fazer 2 comícios grandes, vai ter que fazer 20, 30 comícios grandes. Sim. Porque, na verdade, essa comunicação hoje é feita muito através dos meios eletrônicos, né? Nós mesmos no escritório temos feito diversas reuniões. Alguns se queixam que falta o contato físico e tal. Bom, tudo bem. Mas nós temos que nos adaptar. É o que chama de um novo normal. Sim, um novo normal. Uma nova realidade que os políticos... Então, a partir do dia 27 de setembro, inicia propaganda eleitoral no rádio, TV e internet. Aí não tem dificuldade, porque, afinal de contas, é tudo feito à distância, né? E aí, no dia 27, a partir do dia 27, a Justiça Eleitoral convoca os partidos a apresentar um plano de mídia. Uhum. Que esse plano de mídia é para que a Justiça Eleitoral possa saber que tipo de propaganda o partido vai fazer. Uhum. Até para, eventualmente, a Justiça Eleitoral dizer, não, esse tipo de propaganda tu não pode fazer. Né? Sim. Tu apresenta o plano de mídia e tu é obrigado a cumprir. Conforme eu vou falando, tu pode me... Não, tudo certo. Depois eu vou falar mais sobre a propaganda eletrônica, né? Mas fica à vontade. Eu acho que sempre enriquece esses comentários, assim. No dia 27 de 10, divulgação dos relatórios de transferências de fundo partidário e eleitoral. Tem 2 fundos, o fundo partidário e eleitoral. Então, os partidos terão que apresentar à Justiça Eleitoral esse relatório dos valores que está disponível, né? No fundo partidário e o eleitoral, né? E como o partido pretende gastar esses valores, porque isso é muito importante, porque nós vamos ver lá que depois, se houver um gasto além do que foi programado, pode dar problemas muito sérios para os partidos. Então, eles têm que apresentar, olha, eu tenho R$1 milhão e vou gastar 100 mil em santinha, vou gastar 100 mil em internet, vou gastar nisso, naquilo, combustível. Né? Então, ele vai ter que dizer que tipo de mídia, que tipo de propaganda ele vai fazer e quanto é que ele vai gastar em cada uma delas, para que possa se ter um mínimo de controle, né? Aí, claro, o evento mais importante desse pequeno calendário é do dia 15 de 11, né? 15 de novembro, que é o primeiro turno das eleições. Tá? E depois tu vai falar dessa questão, o que o Tribunal Superior Eleitoral pode fazer, autorizado, inclusive, de aumentar o tempo de duração, ao invés de ser das 8 às 17, ele pode, dependendo das condições, aumentar das 8 às 20, ele pode aumentar o número de sessões eleitorais, ele pode determinar que cada cidadão leve a sua própria caneta para não pegar a caneta lá do pessoal da mesa, para evitar esse contato, ter o cuidado do distanciamento social, todas essas coisas podem vir a acontecer. Dia 29 de 11, então, o segundo turno. 15 o primeiro turno e 29 de 11 o segundo turno. Até 15 de 12, as prestações de contas dos gastos do primeiro e segundo turno. Tu faz lá um plano de mídia dizendo, vou fazer isso, vou gastar isso. Então, até o dia 15 de 12 tem que prestar contas. Aí o Poder Judiciário vai examinar essas contas
e os documentos apresentados e vai dizer se essas contas estão corretas ou não, porque isso também pode dar problema mais lá na frente. Dia 18 de 12, né, é a diplomação dos eleitos. Só rapidamente, assim, tu sabe, e acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo também sabe, né? A diplomação dos eleitos é efetivamente, normalmente a cerimônia é feita na Câmara de Vereadores, não é obrigatório ser na Câmara de Vereadores, mas pode fazer no foro, no salão e tal, tá? E o juiz vai chamar, então, fulano de tal, partido tal, fulano de tal, e vai entregar um diploma, efetivamente. Diploma. Vai lá, vai estar o nome do candidato eleito e o partido pelo qual ele concorreu e o número de votos que ele obteve. Claro que daí receberão também os diplomas os suplentes de vereador, né? E o prefeito e vice. Mas eles não assumiram ainda, isso é só uma diplomação por parte da... Sim. Tá? Aí, no dia 1º de 2021, a posse dos eleitos. Aí, a posse dos eleitos é uma cerimônia oficial, é claro, que o candidato eleito ele vai lá na Câmara lá, de vereadores e participa de uma cerimônia lá, né? Mas é organizado... Então, essa diplomação é organizada pela Justiça Eleitoral. Sim. Já a posse dos eleitos é organizada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Então, faz uma cerimônia, o prefeito toma posse frente à Câmara e tal. Isso está lá na lei orgânica e depois ele vai assumir no dia 1º. Isso é importante porque, a não ser que aconteça alguma coisa pior do que nós já temos, né? A tendência é manter isso aí, ou seja, sim, não vai haver prorrogação de mandato, ou seja, os vereadores e os prefeitos e vice-prefeitos que iam assumir dia 1º de janeiro vão continuar assumindo dia 1º de janeiro, sim, você não vai haver prorrogação de mandato. Inclusive, depois outras duas datas. Inclusive, essa foi a principal preocupação, né? Além da questão de saúde, a outra principal preocupação foi não prorrogar as gestões, né? Então, evitar ao máximo que as eleições acontecessem para depois de janeiro, por exemplo. Então, tem uma disposição também na emenda constitucional que fala que se a situação não for, em cidades ou estados, não for possível fazer a votação naqueles dias, o TSE vai comunicar ao Congresso Nacional que vai editar decreto legislativo para abrir nova data para votação, né? Então, é uma situação que a gente pensa assim, tá, será que a situação vai melhorar? Será que o grau de contágio no país vai diminuir? Ou em determinadas cidades ou estados? Então, é interessante que a emenda constitucional já pensou mais ou menos que isso poderia acontecer. Esperamos que não aconteça, é claro. Mas é interessante pensar que já tem uma dinâmica preparada se isso vier a acontecer, né? Daí tem como data limite 27 de dezembro, né, doutor? Isso. Havia, inclusive, nesse projeto, um dispositivo que dizia assim que se as condições sanitárias, na data de 15 de novembro e 29 de novembro, fossem pioradas, né? Chegou ao ponto de não tem como fazer eleição, porque, né, honestamente, uma eleição implica, na verdade, aglomeração de pessoas, né? Sim. Então, a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral puder aumentar o tempo de duração da votação, digamos, então, ao invés das 8 às 17, jogar das 8 às 20, por exemplo, que aqueles que tiverem às 20 horas lá na fila, lá vão receber, como sempre aconteceu, uma senha e vão votar igual. Tá? Então, mas pode acontecer, de repente, olha, vai sair o resultado das eleições de madrugada, no outro dia e tal, mas mantém-se mais ou menos tranquilo. Então, quanto mais tempo as pessoas tiverem para votar, menor a aglomeração de pessoas. Né? Tu vai ter o mesmo número de pessoas com mais tempo para votar, com distanciamento social, aquela coisa toda. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 1º ainda, diz assim, ó, no caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas no caput deste artigo, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruído com manifestação de autoridade sanitária nacional e após parecer da comissão mista, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para a realização do pleito, observado como data limite o dia 27 de dezembro
de 2020. Tá? É claro que imagina o seguinte, ó, chega no dia 15 de novembro, uns dias antes, a situação piorou, né? Chegou, olha, não existem medidas sanitárias boas o suficiente para garantir a segurança sanitária, que é basicamente isso aí. Não vai juntar lá milhares de pessoas para daqui um pouco uma desgraça, já está uma desgraça, vai piorar. Aí, antes havia assim, que o Tribunal Superior Eleitoral marcaria nova data. Aí os deputados acharam assim que estaria dando ao Tribunal Superior Eleitoral um poder de legislar. De uma certa forma, né, a lei dá ao Tribunal Superior Eleitoral diversas possibilidades de legislar, que as resoluções, mesmo que sejam meramente organizadoras, meramente reguladoras do processo eleitoral, a resolução é um instrumento normativo. Não chama lei, mas é um instrumento normativo. Então, eles colocaram isso aqui. Então, mais ou menos, fizeram uma divisão da responsabilidade. Então, não vai ser o Tribunal Superior Eleitoral que vai marcar a data das eleições, mas ele vai provocar, ele vai dizer, olha, lá em Santa Maria, lá em São Pedro, lá em Porto Alegre, as condições sanitárias não permitem a realização da eleição nessa data de 15 de novembro. Então, na pior das hipóteses, vai ser dia 27 de dezembro. Só que eu fico pensando, se o primeiro turno for dia 27 de dezembro, aí não vai ter jeito, entendeu? Os mandatos vão ser prorrogados. Claro. Não tem como fazer o primeiro turno 27 de dezembro, o segundo turno dia 28 de dezembro, tem a diplomação, aquela coisa toda, e para que os vereadores e os prefeitos assumam dia 1º. Se for para o dia 27 de dezembro, aí não vai ter saída. Então, naqueles municípios em que a situação sanitária for ruim, tá? E que se jogar para o dia 27 de dezembro, aí, é claro, provavelmente esse decreto legislativo aqui vai dizer, como a eleição lá em Sobradinho, lá em Arroio do Tigre, ficou para o dia 27 de dezembro, então o segundo turno fica para o dia 15 de janeiro, a diplomação fica para o dia 30 de janeiro e vai entrar fevereiro adentro, aí não tem dúvida. Mas, por enquanto, ainda são só possibilidades, né? Tá? E assim... Só para encerrar aqui... Não, eu só dizer que é interessante que a emenda constitucional coloca essa importância aos peritos em saúde, né? Às autoridades sanitárias. Então, é interessante de perceber assim, que a ciência está sendo colocada num lugar de importância, né? A gente vê quase que diariamente muitas decisões sendo tomadas levando em consideração só a opinião pública ou aspectos políticos, partidários, mas a gente vê assim que no caso da emenda constitucional a ciência é colocada no seu devido lugar, né, que é um lugar de proteção à vida das pessoas, né, que é justamente por causa disso que a gente está conversando aqui hoje e que as eleições foram adiadas, né? Sim, porque, na verdade, a fundamentação da emenda condicional, porque é a pandemia, ou seja, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez uma reunião com o presidente da Câmara Federal e com o presidente do Senado e com autoridades sanitárias. E aí, então, foi que a decisão sobre essa adiamento das eleições, a marcação de uma outra data, foi toda ela baseada... Claro, tem gente que não concorda, né, Tiago? Mas, afinal de contas, assim, a gente vive numa democracia, a gente tem que aceitar isso aí, que muitas pessoas não concordam. Tem gente que acha que isso aí é bobagem, que desde que tome providências de usar máscara, que isso vai acontecer. O tribunal vai acabar dizendo isso pode contar, lá na resolução, depois a gente vai falar desse assunto. Sim. Vai dizer assim, as pessoas terão que comparecer de máscara, terão que usar álcool gel, não poderão ficar a menos de 1,5 metro, 2 metros de outra. Quer dizer, todas essas medidas sanitárias de cuidado terão que ser tomadas da mesma forma. Mas eu digo assim, eu concordo contigo nisso aí, para não parecer assim que a decisão foi meramente política. O sujeito quer ficar
mais tempo, eu quero ficar mais um ano, eu estou muito bem como prefeito, né? Eu acho que eu tenho boa chance de me reeleger, eu quero mais um ano de mandato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa desculpa da pandemia para dar mais um ano de mandato, tá? Para o sujeito, entendeu? Exato. Não, o que determinou o adiamento das eleições foi a pandemia, foram os conselhos e as orientações da ciência. O que está determinando é a ciência. Eu acredito piamente nisso aí. Sim. Talvez eu seja um ingênuo, apesar da minha idade, mas eu acredito que isso aí. Tanto que aqui nesse dispositivo, né, diz bem assim, ó, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer ao Congresso, né, ao Congresso Nacional, olha, precisamos, lá em Santa Maria, precisamos adiar novamente as eleições porque não tem condições sanitárias. Mas quem vai dizer isso, o presidente do TSE vai dizer isso, tá? Mas vai dizer isso baseado num parecer médico, no parecer das autoridades sanitárias. Ou seja, não é só porque o presidente do TSE, porque, na verdade, estaria, se não fosse assim, ele estaria apenas e tão somente, ele estaria legislando mesmo e bancando o médico, bancando o cientista que ele não é, entendeu? Só se me permite, aqui, só para a gente encerrar são mais duas datas aqui que não interessam diretamente aos partidos, né? Porque, claro, que veja bem, chegou na posse dos eleitos, os partidos meio que se desmobilizam, né? Só que tem um monte de coisa que vai acontecer ali, que vai entrar. A resolução anterior já tinha prazo que ia até julho de 2021. Então, provavelmente, essa nova resolução vai ir para outubro, novembro do ano que vem. Então, tem uma série de outros prazos, mas só esses dois últimos. Até 12/2 de 2021, ou seja, está entrando em 2021, né? Sim. Divulgação da decisão que julgar contas dos candidatos eleitos. Tá? E até 10 de março de 2021, representação à Justiça Eleitoral para a instauração de inquérito judicial sobre irregularidades para a campanha. Essa representação era aquela que havia, que era 15 dias depois da diplomação. Diplomava, por exemplo, dia 1º de dezembro, por exemplo, né? Então, os partidos e candidatos tinham 15 dias para representar contra o outro, entendeu? Para que ele perdesse os votos recebidos e tal. E isso agora até o dia 10/3 de 2021. Tá? Então, esses seriam, assim, se a gente for olhar, depois a gente pode falar, eu estive olhando no site do Tribunal Superior Eleitoral, o calendário eleitoral inicial tinha 274 eventos. 274 eventos. Tá? Claro que a boa parte dele tinha a ver com a Justiça Eleitoral. Prazo para a Justiça Eleitoral fazer isso. Prazo para a Justiça Eleitoral. Assim, não tinha nada a ver com os partidos. Sim. Entendeu? Mas são 270 e poucos prazos, 174, parece que é, ou 297 prazos, eventos, né? Mas a grande maioria não tem interesse direto dos partidos e dos candidatos. Então, o TSE publicou, está no site do TSE, está só colocar lá calendário eleitoral, TSE vai aparecer. Todos os prazos que venciam em julho de 2020 receberam novas datas. A primeira data é 15 de agosto já, né? Tá? E assim vai até 10 de setembro. Tá? Nós já temos um calendário eleitoral. Só que o Tribunal Superior Eleitoral durante esse mês de julho, eles vão adaptar, né? Ou seja, atualizar, digamos assim, aquela resolução, a 23.606, e aí, nos primeiros dias de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral se reúne, o pleno do TSE se reúne e provavelmente, certamente, vai aprovar uma nova resolução, e aí todos esses 250, 270, 290 prazos, eventos serão atualizados. Certo. A princípio, os prazos eleitorais seria isso aí. E já que estamos falando sobre prazos eleitorais, lembrar que o nosso livro, Manual do Candidato Eleições 2020, ele está disponível aqui para download na descrição desse vídeo. Tem o link lá para o nosso site, só faz o cadastro, baixa. E em breve a gente vai atualizar as datas, né, conforme a nova resolução do TSE. Mas, assim, ainda que
que as datas não estejam atualizadas no nosso livro, substancialmente ele ainda é aplicável, né? Toda a parte de legislação e as resoluções do TSE, elas ainda fazem sentido para as eleições de 2020. Então, quem baixar vai ter um bom material, um material bem rico e que vai resolver assim boa parte dos problemas que o candidato encontra na sua caminhada eleitoral. A gente fez o livro pensando... Me permite, Thiago, Pode falar. se me permite, até os prazos são meses, né? Tu pega, por exemplo, assim, ó, tem prazo de 3 meses para desincompatibilização. Claro, até eu anotei aqui para não me perder aqui, ó. Se a eleição fosse 4/10, né? E o prazo de desincompatibilização de um servidor público fosse 3 meses, ele até 4/7 deveria ter se desincompatibilizado, né? Mas como a eleição, o primeiro turno foi para o dia 15/11, então ele tem até o dia 15/8 para se desincompatibilizar. Os prazos que já aconteceram, que nós chamamos no direito precluso, né? Porque o que já aconteceu, o que passou, passou. Essa não muda nada. Então, só os prazos novos, né? Como são prazos 3 meses antes das eleições. Bom, a eleição é 15/11, então aqueles que deveriam se desincompatibilizar até o dia, a princípio até o dia 4/7, 4 de julho, deverão se desincompatibilizar até o dia 15/8. Você não tem dificuldade, é só fazer um cálculo de lá para cá, entendeu? Sim. Então, o livro, né? Nós estamos fazendo essa atualização ali, que não foi erro nosso, evidentemente, a gente fez com base no calendário eleitoral que existia, né? Sim. Como ele é um livro eletrônico ainda, então, no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral, imagino eu que até o dia 4, 5, na pior, pode até o dia 10 de agosto, ele lançar uma nova resolução, a gente rapidamente tem condição de fazer essa atualização, né? Porque o resto mais, o que é crime eleitoral, quais são as condições para ser candidato, né? Tudo mais, afora as datas, que a gente colocou, você tem que se desincompatibilizar até o dia tal. Bom, essa data está, evidentemente, furada, digamos assim, em função dessa modificação. O livro está aparecendo na tela para quem está nos assistindo agora, coloquei uma imagem aqui. E está na descrição aqui do nosso vídeo. O download, né? Isso, download gratuito. A cópia é gratuita, né? Isso. Exatamente. Bom, dando sequência, então, como o Dr. Haddad vinha falando, ainda nas eleições de 2018 a gente percebeu assim uma utilização muito grande das redes sociais e dos meios eletrônicos como um todo, né, na propaganda eleitoral. Não só na propaganda eleitoral, mas também no debate político. A gente sabe que ano eleitoral nunca é um ano tranquilo, né? Não é tranquilo justamente porque a sociedade está debatendo agora em 2020 que tipo de cidade a gente quer, que tipo de Câmara dos Vereadores a gente quer. Então é natural que hajam dissensos, hajam várias interpretações e também momentos acalorados e tudo mais. Isso faz parte da nossa vida em sociedade, faz parte do Brasil, a gente sabe muito bem disso. E a nossa perspectiva agora para 2020, em tempos de pandemia, é que esse debate aconteça de forma cada vez mais forte nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais como um todo. Então, a gente fala num deslocamento da campanha para a internet, né? Isso quer dizer que será investido muito mais, serão investidos recursos muito maiores, né? O que também leva a um cuidado maior na questão dos gastos de campanha, como o Dr. Haddad falou, pode ser uma causa para consideração de abuso de poder econômico, inclusive, né? Então, os candidatos e partidos devem ter muito cuidado. Só um pouquinho.
Bom, inicialmente eu digo que a campanha eleitoral eletrônica ela começa no mesmo prazo, na mesma data do calendário que a campanha normal, né? Após o dia 26 de setembro. Antes do dia 26 de setembro, o pré-candidato vai poder fazer a sua campanha intrapartidária, né? Pedir voto aos seus colegas de partido, e também vai poder anunciar que é pré-candidato. Ele vai poder falar, eu vou trabalhar pela educação, vou trabalhar pela saúde, né, pelas crianças, só que ele não pode ainda pedir voto, né, não pode explicitamente fazer pedido de voto. Então esse é um cuidado que os pré-candidatos devem tomar. Pessoal, tivemos um pequeno problema aqui com a doutora Derd. A gente vai para um intervalo agora e já volta.
Voltamos, tivemos um pequeno problema técnico, mas acontece, né? Ao vivo é isso aí mesmo, a gente está aprendendo aqui e faz parte. Em reuniões presenciais também acontecem alguns problemas, às vezes tem que interromper a reunião, né? Sim, sim. Mas estamos ao vivo agora e tudo certo. Bom, eu estava falando sobre a importância das redes sociais nesse momento, né? Da propaganda eletrônica. Começa também no mesmo prazo da propaganda convencional, né? No dia 27 de setembro. E interessante analisar o que a legislação traz para nós, né? A lei das eleições e também a última resolução do TSE que falava sobre propaganda eleitoral. É interessante que o Estado, tanto no Poder Legislativo como no Judiciário, no TSE, eles entendem a importância da internet nesse momento. Não só nesse momento de pandemia, mas na atualidade, né, na contemporaneidade. Então, inclusive, é autorizado o impulsionamento dos conteúdos, né? Quer dizer, eu quero que uma quantidade grande de pessoas vejam o meu post no Facebook. Então, na própria plataforma do Facebook, eu vou vou fazer um aporte, né? Vou investir um dinheiro no sentido de entregar esse material a um número maior de pessoas, um número de pessoas que normalmente não teriam acesso. Tá? Só que como a gente está falando de propaganda eleitoral, e isso está relacionado a uma coisa muito importante que é a democracia. A gente precisa lidar com isso da forma que ela merece, né? Então, existem alguns cuidados que a propaganda eleitoral na internet precisa ter. O eleitor precisa saber que aquilo é uma propaganda eleitoral. Precisa estar muito claro que aquilo ali é uma propaganda de tal candidato, que vem do candidato X, do partido X, que aquele conteúdo é patrocinado, isso precisa ficar claro. E também algumas plataformas estão possibilitando isso. Por que esse conteúdo está aparecendo para mim? Né? Quer dizer, isso está aparecendo para mim porque eu me encaixo em algum tipo de perfil. Né? Eu me encaixo numa área da sociedade em que aquele candidato quer alcançar, né? E uma coisa interessante sobre o impulsionamento pode ser feito, tá? Mas precisa ser direto na plataforma daquele aplicativo, daquela rede social. Não pode haver a terceirização de impulsionamento, né? Porque nas eleições passadas a gente viu um problema muito grave de contratação de empresas que realizavam tanto o impulsionamento, né, como o disparo em massa de mensagens. Tá? Isso é outra coisa que não pode acontecer. Tá? A resolução de 2019 do TSE estabelece isso, fica vedado o disparo de conteúdo em massa. Tá? Outra coisa... Só me permite pode intervenção, falar. irmão? Sim. Tiago, porque a resolução não diz. A resolução não diz o que é massa, né? Exato. Não é assim, manda 100, manda 200, manda 500, manda 1 milhão, manda 10 milhões. Não diz. Você não pode dizer que mais de 100 é em massa, menos de 100 não é em massa, mas não diz isso aí. O em massa significa mais assim que tu contrata os robôs, que eles chamam, né? Sim. Tu tem um programa de computador, tu cria uma mensagem padrão e a máquina vai disparar adoidado para todo lado, né? Sim. E com isto, o eleitor não teria nem condição de dizer não, eu não quero, porque uma das condições que a resolução coloca é que o eleitor possa ter ali algum tipo de instrumento, né? Tipo como acontece com alguns e-mails, né? Uhum. Tu manda, a gente recebe e-mail e daí embaixo está assim, se você não quiser receber esse tipo de e-mail, clique aqui, né? Sim. Exatamente. Eu tenho que ter possibilidade, eu como eleitor, de me descadastrar.
Então, eu fui cadastrado, fui colocado na mira daquele partido ou daquele candidato, mas eu tenho, como eleitor, o direito de dizer, olha, eu não tenho interesse nesse candidato, não quero receber propaganda desse candidato desse partido e eu quero me descadastrar. Isso é respeito ao eleitor. Quando tu dissesse, o processo eleitoral, tá? De repente vão dizer, mas isso é uma ingenuidade. Pode ser até que seja ingenuidade, porque como é que se vai, na verdade, fiscalizar esse tipo de coisa? Aí cabe, eu acho que aos partidos políticos, cabe aos candidatos e ao próprio eleitor, né, fazer essa fiscalização, dizendo, olha, eu tenho recebido propaganda massiva, né, do candidato fulano, do partido ciclano, e eu já disse que eu não quero receber. É como tu receber uma pessoa na tua casa. Se chega alguém na porta do teu apartamento, da minha casa, bate a porta, diz, eu sou o candidato fulano, eu queria entrar para convencer o senhor a votar em mim. Eu digo, desculpe, mas eu já tenho meu candidato, eu não tenho interesse em receber. O que o candidato tem que fazer? Muito obrigado, virar as costas e ir embora. Sim. Então, o eleitor não pode ser incomodado. O eleitor não pode... Ou seja, tu não pode convencer o eleitor no cansaço. Tanto pede que o cara, vou votar nesse sujeito para ele parar de me incomodar. Sim. Então, isso seria uma forma, um mínimo de controle para saber de onde vem essa mensagem, quem encaminha essa mensagem, e ao mesmo tempo que eu possa me defender, digamos assim, dela. Né? Não receber se eu não estou disposto a receber. Exatamente. Um dos princípios da propaganda nos meios eletrônicos é o consentimento do receptor, né? Sim. Então, a pessoa que está recebendo aquele material, ela tem que ter concordado com aquilo, né? Quer dizer, ela foi lá no site do candidato, foi no blog do candidato e colocou o nome dela lá na lista para receber os conteúdos daquela pessoa. Então, não é autorizado, por exemplo, daí a gente consegue entender a dinâmica dessa questão do consentimento do receptor, é vedado telemarketing. Tá? Quer dizer, o telemarketing vai pegar uma lista de nomes de telefones, quando existia lista telefônica ainda, e simplesmente vai ligar para aquele grande número de pessoas que não consentiram com a ligação, elas não pediram para ser ligadas. Tá? Inclusive, o TSE considera a ligação de telemarketing como mais intrusiva do que o e-mail, por exemplo. É uma questão que incomoda muito mais o eleitor do que qualquer outro tipo de conteúdo que seja divulgado pela internet, né? Porque pensa, está em casa e aí tu está descansando e tu não quer receber nenhuma ligação. Cada vez isso é mais comum. E aí simplesmente vão ligar para ti pedindo voto, sabe? Então, interessante, é bom falar isso, que o telemarketing é vedado. Justamente por essa questão. O e-mail, né? O e-mail, o que acontece? Quando tu vê a lista dos e-mails que tu recebeu, a grande maioria das vezes já tem condição de fazer uma seleção daqueles que tu quer abrir, né? Sim. Tu olha, se tem uma lista lá de 200, tu sabe, isso não quer, se o partido tal eu não quero. Tu tem condição de excluir os e-mails, né? Sem abri-los. Já o telemarketing, não. Tu tá sentado à mesa, né? Almoçando ou jantando, no café da manhã, toca o telefone, tu não sabe quem está tocando para ti, então tu acaba atendendo, né? E isso incomoda. Então, esse é o tipo de coisa. O candidato, eu acho que ele tem que ter também um pouco de bom senso, né? Claro. Porque não é incomodando, não é perturbando o eleitor que você vai conquistar o voto deles. Você tem que tratá-lo bem. Eu só vou entrar na tua casa se eu sentir que tu me quer na tua casa, que tu quer me receber na tua casa, né? Então eu posso fazer a tentativa, posso te visitar para poder expor a minha plataforma aqui nos meus projetos de governo. Sim. Pode. Agora, se tu diz, não quero, porque eu já tenho candidato, tu faz o quê? Brigar com o sujeito, que é que às vezes a gente vê, né? Tu não é brigando com o eleitor que você vai conquistar o eleitor, é agradando o eleitor, é respeitando o eleitor. Claro. Conhecendo os próprios limites, até onde eu posso ir, né?
Exato. Porque muitas pessoas se queixam, começa a eleição e começa a incomodação dos candidatos, porque tem alguns que não têm realmente limite, né? Sim. Então, foi o que o Tribunal Superior Eleitoral tentou, né? Porque o telemarketing, infelizmente, é a forma que mais incomoda as pessoas hoje em dia. Né? Ninguém quer receber ligação oferecendo isso e aquilo, né? Sim, e é interessante também que a legislação, nesse sentido, assim, de talvez o eleitor ele não queira ser incomodado. Cada vez mais as pessoas vão atrás, né, vão pesquisar sobre aquela pessoa. Quando eu vou votar em alguém, eu vou no Google, por exemplo, e eu vou colocar o nome dela lá e eu vou ter acesso a tudo que aquela pessoa fez, né, os projetos dela, a vida dela e tal. E entendendo esse tipo de pesquisa, essa dinâmica, assim, de que os eleitores vão atrás de saber em quem estão votando, a legislação autoriza também a compra de palavras-chave no Google, né, ou outros mecanismos de busca. Quer dizer, com pagamento, tu consegue ficar melhor no ranking dos resultados, né? Então, é outro ponto interessante sobre a campanha eleitoral e a questão do impulsionamento, que fica mais fácil pro candidato ser encontrado também, né? Eu acho assim, né? Eu acho que cada vez menos existe espaço para tentar enganar o eleitor. Né? Hoje tu tem 200 milhões de habitantes, tem 300 milhões de telefone celular. Cada celular é um computador com acesso à internet. É claro, a gente sabe que dizem que um terço da população não tem acesso à internet. Né? Eu acredito nisso. Né? Tem o telefone para falar, mas não tem para receber mensagem, não tem acesso à internet efetivamente. Sim. Mas, de qualquer forma, tem 70% das pessoas que têm telefone que têm acesso Claro. à internet. Então, cada vez menos, as pessoas estão cada vez mais informadas. Eu acho que cada vez mais vale aquela ditado, aquela frase, alguns dizem que foi Winston Churchill que disse, né, que você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, muitas pessoas durante muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo. Em algum momento, as pessoas, por mais humildes que sejam, a gente sai do interior, aí, naqueles locais que as pessoas não tinham acesso à informação e a gente se surpreende, né, com o grau de informação das pessoas. Cada vez as pessoas estão mais informadas. Então, o candidato ele deve estar consciente disso, né? Ele cada vez mais proativo, ele cada vez mais ele procura saber. Né? Claro. Então não depende tanto da propaganda aquela tão passivo, né? Não é aquele que fica parado na frente da televisão esperando receber as informações, ele vai atrás. Isso que tu faz, eu também faço. Né? Porque não é o sujeito dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o maioral. Tá? Aí tu vai ver lá, não tem informação nenhuma, tu conversa com as pessoas, o cara nunca fez nada pela comunidade. Não significa que não possa vir a fazer, né? Claro. Tu não tem informação nenhuma dele, entendeu? E tu tem a possibilidade de inclusive, calma, vem cá, é verdade que esse cara fez isso ou que o cara fez aquilo, tá? Então, essa história do eleitor mais proativo, cada vez mais proativo, é uma realidade. Então, esse eleitor que era enganado tão facilmente já não é um tipo de... Não é uma mercadoria muito facilmente encontrável no mercado hoje. Então, isso o candidato tem que saber. Né? Ele tem que ser verdadeiro. E eu acho que aí a gente passa para talvez o ponto mais crítico, pelo menos na minha visão, o ponto mais crítico das eleições agora em 2020, que são as fake news, né? Como o senhor disse, tu pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todo mundo para sempre, né? Então, ao meu ver, assim, as fake news serão o principal ponto de problemas nas eleições de 2020, né? E esse entendimento também é um entendimento também do TSE, né? Justamente do que a gente tem visto nas últimas eleições, tá? Imagina se numa eleição presidencial a gente enfrentou problemas graves de fake news para todos os lados, multiplica isso pelo número de municípios no Brasil. Então é um problema muito grande.
Então eu vejo assim, ao mesmo tempo em que o eleitor precisa, que a gente observa um eleitor mais independente, um eleitor não tão passivo, a gente precisa observar um eleitor mais crítico também, um eleitor mais responsável, né? E aí a gente está sempre vendo na TV como não ser vítimas de fake news, como não cair em fake news. E a gente não pode deixar de reforçar aqui, eu acredito. Né? Eu acredito que a gente precisa ter mais cuidado, assim. Quando receber alguma notícia, verifica se aquilo ali é verdade, sabe? Vai em outros meios de comunicação, procura na internet que seja, procura por fontes confiáveis, sabe? Desconfie se aquela mensagem contém erros de português, se é muito bombástica, se é muito sensacionalista, se tem pontos de exclamação, por exemplo. A gente sabe que normalmente, né, jornalista não coloca ponto de exclamação nas suas manchetes, né? Então a gente pode supor que aquele conteúdo ali não foi escrito por um profissional. Nós tivemos na eleição passada de pessoas que colocaram informações falsas, né, e ofensivas contra candidatos, e alguns outros lá embarcaram lá naquela bobagem, entendeu? Isso aí mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Sim. E que acabaram sendo processados e acabaram sendo condenados a pagar a indenização, inclusive, por dano moral. Então, o que acontece? Veja bem que quando tu fala em fake news, tu está falando assim, ó, de notícia falsa. Sim. Tá? Ou notícia assim, tu pega e coloca, aconteceu um fato lá em 2008, tá? Já está morto, já está passado, fulano foi processado e tal, né? E que, na verdade, o objetivo de colocar ali só para prejudicar o outro. Como eu quero acreditar que o outro candidato, que o candidato do partido contrário não presta, eu acabo adotando aquilo ali, eu abraço aquela ideia. Claro. Né? Então, o candidato que publicar a notícia falsa, porque, veja bem, notícia falsa não é tu ter uma opinião depreciativa sobre Sim. o outro. Tá? Notícia falsa, então, notícia falsa não é... Isso. Notícia falsa não é aquela que não é conveniente para mim ou para o meu posicionamento político, né? Quando a gente fala fato é uma coisa, opinião é outra. Então, eu posso ter uma opinião assim, ó, o candidato fulano de tal não é um bom candidato. Acho que ele foi prefeito, ou foi vereador, ou foi deputado e ele não teve um bom desempenho. Bom, isso é um direito que nós temos. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Não acho tão difícil, né, das pessoas dizer assim, liberdade de expressão. Bom, eu tenho liberdade de expressão de dizer fulano de tal não está fazendo um bom governo. Eu acho que ele deveria trabalhar mais com saúde. Ele está trabalhando mais com educação. Bom, isso é uma opinião. Isso é uma opinião. Eu tenho direito de pensar claro. assim. Não vou votar tal, porque ele foi prefeito e ele tem que ter cuidado. Porque para mim, o mais importante é a saúde. Para o outro, o mais importante é a educação. Para o outro, o mais importante é a segurança. Ele não fez nada pela segurança, eu não vou votar nele. É um direito que nós temos. Isso nós podemos dizer. Eu acho que o fulano de tal não merece nosso voto. Aí nós temos uma opinião. Talvez nós estejamos errados, né, Tiago? Talvez nós estejamos mal informados e estamos sendo injustos com o candidato. Mas isso é opinião. Isso eu posso fazer. Eu dei uma opinião a respeito do fulano e fui processado. Não, tu não foi processado porque tu deu uma opinião. Tu foi processado porque tu disse que o cara é ladrão. Sim, exato. Tu disse que o prefeito fulano não botou dinheiro na segurança porque ele embolsou o dinheiro e comprou uma casa na praia. Isso não é opinião, isso é tu acusar falsamente uma pessoa de um crime que tu sabe que não é verdadeiro. Claro. E isso tem que ter limite. Então, o candidato que embarcar nessas questões, ele mandar notícias falsas, e aqueles que compartilharem as notícias falsas, é como num crime de homicídio. Se eu não dou a facada no sujeito, mas eu forneço a arma, né, para o bandido matar o outro, né, ou eu escondo a arma depois do crime, eu estou participando de qualquer forma do crime. Sim. Então, aquele que apoia essas fake news, essas notícias falsas, né, aconteceu, tinha um caso no escritório em que a pessoa acabou
se incomodando até não poder mais, porque vai dizer, tem razão, é isso aí mesmo. Não sei o quê. Uhum. Ela não chamou o candidato de ladrão, entendeu? De desonesto, mas ela apoiou Sim. uma acusação de uma coisa que o outro não tinha. Tá? Mas qual é a prova que tu tens de que o fulano de tal é ladrão, que ele é desonesto, entendeu? Sim. Que ele é falcatrua. Até essa palavra o sujeito usou. Fulano é falcatrua. Bom, falcatrua quer dizer o quê? O cara teve um cargo público e ele é falcatrua muito, ele roubou dinheiro público. Então, todos têm que ter muito cuidado com isso aí. Exato. Como eu disse no início, para nós é melhor, quanto mais gente sendo processada, melhor, mas eu acho que o ideal, nós também temos uma responsabilidade social, nós como advogados, sempre que nós pudermos orientar as pessoas a não entrar nessas furadas, como tu disse, muitas confianças, não, eu acho que o jornal tal não é confiável. Tá, não é só esse jornal que tem no país, tem televisão de tudo que é tipo. Procure os jornalistas profissionais, que esses aí têm mais responsabilidade. Mas esse cara também mente. Bom, é possível, né? É como tu procurar, quando tu tem um problema, quando tem um problema de saúde, procura quem? Um advogado? Não, procura um médico, né? Sim, claro. Quando tem um problema jurídico, procura quem? Um médico? Não, tu procura um advogado. Então, se tu quer saber de uma notícia, tu quer ter uma notícia séria, procura um jornalista profissional. Sim. É muito mais fácil o jornalista, é muito menos provável que um jornalista profissional, porque hoje essa facilidade, né? Qualquer um, em 2, 3 minutos, cria um jornal lá na internet, bota lá Dead News e pronto, e ele passa a ser um jornalista, ele começa a botar notícia lá, tirou não sei da onde, entendeu? Exato. Exatamente. Então, há que se ter muito cuidado com isso aí, porque isso é fonte. Inclusive, nós sabemos que tem processos no Tribunal Superior Eleitoral com possibilidade de cassação de chapa de gente eleita aí por excesso, por uso de notícias falsas. Porque se o tribunal chegar à conclusão que as notícias falsas usadas pelos candidatos desequilibraram a relação eleitoral, ou seja, elas foram tão importantes, que desequilibraram a relação dos candidatos, não assim, uma notícia falsa, não, baseou toda a campanha em notícias falsas. O tribunal pode cassar a chapa e o sujeito pode estar, como é que chama, governando e acaba perdendo o cargo. Isso é uma possibilidade. Exatamente. Exatamente. Doutora Ded, pelo avançar da hora, acho que a gente poderia encerrar agora. Mas é importante isso, acho que essa questão das fake news talvez seria tema para uma outra live, né? Essa é a nossa primeira live e a gente pede desculpa por qualquer tipo de problema técnico, né? Estamos aprendendo aqui, fazendo tudo de casa, do jeito que a gente consegue. Mas para encerrar, sim, eu me despeço e eu quero lembrar a todos também que justamente depende de todos nós fazer uso responsável das ferramentas de comunicação que a gente tem, né? Como eu disse antes, esse vai ser o foco das eleições de 2020, assim, a questão de como a internet vai nos proporcionar ou um terreno de muita democracia, de discussões proveitosas, ou um circo, né, um circo de horrores, assim. Então, eu espero e pessoalmente eu vou fazer o máximo que eu puder para fazer o uso responsável das redes que eu participo. E, doutora Detson, quer fazer uma palavra final? No mesmo sentido, né? Que as pessoas não pensem, não só candidatos, mas eleitores, né? Não pensem que a internet é uma terra de ninguém. Não é uma terra de ninguém. Nós, cidadãos comuns, talvez tenhamos dificuldades em identificar da onde partiu uma notícia falsa, mas existem técnicas que têm possibilidade de dizer, olha, partiu do computador do doutor Adete, partiu do computador do doutor Tiago. Claro. Né? De um jeito ou outro isso vai acontecer. E de mais a mais, não tenhamos orgulho de ser malandro, entendeu? Uhum. Ser esperto não significa ser desonesto. Pode ser esperto que está inteligente. Então, fazer a coisa certa, né? Para que nós possamos construir uma sociedade minimamente saudável, né? Sim. Porque em algum momento nós vamos ter que nos encontrar, né? Se nós não nos encontrarmos com nossos eleitores, vamos ter que nos encontrar com Deus, que vai cobrar de nós. Tu teve a oportunidade de fazer uma grande coisa. Porque se você é desonesto durante a campanha, o que esperar de você depois? Então, a gente vai fazer outras lives, tem 1 milhão de assuntos, questão da desincompatibilização, né?
Tem muitos assuntos que a gente pode trazer se a gente entender que é a empresa. Agradeço aí a oportunidade de participar e caiu um pouquinho ali, mas foi dar... Até foi bom porque deu tempo de tomar uma água também. Sim, Um sim. abraço para todo mundo, muito obrigado. Certo, muito obrigado, doutora Ded. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui ao vivo e também quem vai acompanhar no futuro, né, esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar disponível na nossa página e a gente espera que seja uma forma de aprender e de refletir sobre esse assunto. Obrigado também a Ana Paula Dedcasso, que está fazendo a moderação para nós e está nos ajudando aqui com a experiência que ela tem em lives. E, mais uma vez, quem tiver interesse no nosso material, no nosso livro, Eleições 2020, Manual do Candidato, está aqui embaixo, na descrição, aqui embaixo no vídeo. Pode baixar, download gratuito. E a gente agradece. Até mais. Só um pouquinho.